Esses números que eu acabei de citar são assustadores, né? Mas eles poderiam mudar com a prevenção e o diagnóstico precoce. Por isso, o mês de julho é todo dedicado para uma campanha de conscientização e combate ao câncer de cabeça e pescoço. O INCA, o Instituto Nacional de Câncer, aponta que surgem cerca de 41 mil novos casos a cada ano. E para esclarecer dúvidas e falar sobre esse tema, está aqui no estúdio o médico oncopediatra Hugo Oliveira. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado pelo espaço Ver Mais para poder estar abordando esse tema de campanha nacional que é o Julho Verde. E é uma campanha assim bem diferente, né? Porque é câncer de cabeça e pescoço. Por quê? Exato. Essa campanha se tornou já de amplitude nacional justamente porque os tumores do sistema nervoso central, que acaba sendo o segundo tipo mais comum de câncer, na verdade, na população infanto-juvenil. Então, após da leucemia, em seguida já vem os tumores do sistema nervoso central, que inclui nos tipos, então, de tumores de cabeça e pescoço. Então, por isso, esse alerta e os sintomas que nós vamos estar conhecendo em seguida, para os pais ficarem atentos, então, encaminhar, e que a gente sabe que a principal arma para poder combater é o diagnóstico precoce. E para ter esse diagnóstico precoce, o que os pais podem ficar atentos, a partir de que idade que pode surgir algum sintoma e que sintoma é esse? Todos os tipos de cânceres infantis, ele pode atingir qualquer faixa etária. Então, devemos estar atentos em qualquer sinal ou sintoma de alerta, que são eles, principalmente a dor de cabeça. A dor de cabeça que acaba sendo frequente, que faz o despertar noturno na criança, que acaba acordando com a dor de cabeça, seguida então que às vezes com os vômitos persistentes. Não é a dor de cabeça que frequentemente vem uma vez ao dia e cessa no dia seguinte, ou então que não tem os sintomas persistentes. É o sintoma que vem e persiste, ou então acaba até piorando. Que de forma indireta, como se diz, a criança tem o perímetro cefálico de forma adequada, como ela pode acabar nos bebezinhos crescendo o tamanho da cabeça, acaba sendo um sinal de alerta também. A criança que tem a dor de cabeça associada com vômito, acaba sendo outro sinal também. E outras coisas que estão associadas, não só no sistema nervoso central, mas dependendo da localização que ele acaba cometendo. Pode ter alteração de visão. Outra coisa que a gente acaba chamando a atenção também é a popular, que o pessoal fala, é a foto que tem aquele olhinho vermelho, né? Então, a diferença, por exemplo, em um olho com reflexo vermelho, o outro não, é uma outra coisa que chama a atenção. O déficit de aprendizado na criança também, a queixa de perda de audição, ou então até dificuldade de fala, pode estar cometendo o sistema nervoso central. O atraso da marcha da criança, ou então a criança que vinha crescendo e desenvolvendo de forma adequada, teve uma paralisação, ou então um retardo desse avanço, é um outro sinal de alerta para nós, e principalmente as crises convulsivas. Dentre todos os outros sintomas que nós estamos citando, a crise convulsiva parece ser o principal sinal inicial de algum tumor do sistema nervoso central, que popularmente o pessoal chama de ataque às vezes, que é realmente um movimento involuntário. Pode ser ele da forma exacerbada, movimentando as pernas e os braços, ou então às vezes um simples piscar dos olhos, mexer a boca de forma involuntária, ou então às vezes ficar com um movimento repetido só com um membro, ou então até mesmo com a mão. Sutis detalhes, na verdade, podem trazer o diagnóstico de forma precoce. Nós dizemos que sempre quando tem alguma coisa que está diferente do habitual da criança, que o cuidador consegue observar, realmente tem que estar chamando a atenção para poder chegar a um diagnóstico. Não adianta amenizar um sintoma desde que não tenha um diagnóstico. E essa questão do pescoço, como é que, essa é a minha maior dúvida, assim, como é que aparece alguma coisa, câncer e pescoço? É numa região só? Como é que funciona? Acaba sendo... Ou tem sempre no crânio essa questão ali que você acabou de falar? Dentro dos outros tumores, isolados seria do tumor do sistema nervoso central, e em seguida passaríamos para os linfomas, principalmente, que seriam as populares ínguas, que estariam então alojadas principalmente nessa parte cervical. Mas não só essas ínguas popularmente que acontecem e
são atribuídas a quadros infecciosos, tem que estar atento também a uma cicatriz, ou seja, um corte, uma lesão que não cicatriza, ou então alguma lesão na cavidade oral que também não tem essa cicatrização, ou então a criança que fica persistindo com quadro de infecção, então muitas vezes tratada com sinusite e antibiótico por longo tempo que não também tem a boa evolução. Esses são sinais que realmente pode ter uma outra doença de base do que um processo infeccioso. E a gente traz realmente o cabeça e pescoço porque a hora que acaba trazendo para o pescoço, os linfomas são o terceiro tipo de câncer mais comum no público infanto-juvenil. Então, por isso também é essa atenção. Associado só aos nódulos que podem estar crescendo, na verdade, nessa região cervical, que seria o pescoço, também tem que estar atento com a perda de peso, com a sudorese noturna, que é o transpirar, a criança acaba acordando, tendo que trocar o pijama, então a camisetinha, a roupa de cama, ou então associada com isso a dificuldade de se alimentar, ou então até mesmo... Deglutir a comida? Deglutir pode ser também algum sinal entra. disso também? A alteração da fonação da voz. Essas mudanças de hábitos devem buscar um diagnóstico do que simplesmente serem tratados como um sintoma. E quanto que o diagnóstico precoce ajuda realmente no tratamento, né, na evolução da doença? Nós trazemos que uma das principais armas realmente é o diagnóstico precoce, porque quando ele é identificado na fase inicial, ou então até mesmo tem a busca do rastreamento para a gente poder conseguir identificar antes mesmo que os sintomas possam aparecer, nós gostaríamos que realmente chegassem numa forma inicial que o tempo de tratamento seria ou então a quimioterapia, ou a radioterapia, ou então até a mesma cirurgia, seria menos intensa, ou então seria de forma mais amena. Obrigada pelas informações, doutor Hugo, muito importante. Eu acho que esse é um mês, né, para realmente debater esse assunto. Obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde.